Saúdo com a graça e a paz do Senhor aqueles que estão nos acompanhando também pela live. Convido os irmãos que abram suas Bíblias na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eterno e bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ilumina os nossos corações, Senhor. Aponta, Senhor Deus, a palavra para cada um de nós, ó Pai. Ilumina, Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, nesse texto da palavra de Deus, nós somos conduzidos e fortalecidos por Tiago, diante das lutas, diante das tribulações, diante dos sofrimentos que aquela igreja, ou aquelas igrejas, ao qual foram endereçadas a carta de Tiago, tanto para aquelas pessoas quanto para nós hoje, são palavras de fortalecimento, são palavras de ânimo, são palavras de esperança, são palavras de confiança na justiça de Deus. Deus é o justo juiz, e quando Ele voltar, Ele fará a sua justiça. Provérbios 16:5 diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Ou seja, coloque diante do Senhor os teus caminhos. Coloque diante do Senhor os teus passos. Fortaleça a tua fé, a tua esperança, a tua confiança no retorno de Cristo, na volta de Cristo. E Tiago, aqui nesse texto, ele nos ensina sobre o poder da paciência. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite. Nesse retorno de Cristo, nessa perspectiva da esperança, da confiança, da fé, nessa perspectiva da paciência, o poder da paciência. E Tiago nos mostra aqui no texto 3 exemplos, 3 modelos para eu e você seguirmos em questão, no quesito paciência. Em primeiro lugar, o agricultor, a paciência do agricultor, versículos 7 ao 9. O homem impaciente não serve para ser agricultor. O homem impaciente, ele não serve para ser agricultor. Porque o agricultor é aquele que tem que esperar, é aquele que tem que aguardar, desde a preparação da terra, até o plantio,
até a colheita. Ele tem que aguardar as primeiras e as últimas chuvas. Me fez lembrar, talvez eu já disse aqui aos irmãos, quando eu era adolescente, morávamos ali no sítio, então chovia ali pelo mês de novembro, que é o mês que nós estamos, e eu dizia ao meu pai, pai, pode chamar o rapaz do trator lá, para ele arar a terra. E meu pai dizia, ainda não é tempo. E eu não entendia, ficava pensando, nossa, mas está chovendo bastante. Aí passava-se uma semana, sequidão. Não chovia, aquele sol escaldante. Aí chovia novamente. E eu pensava, agora meu pai vai chamar o rapaz do trator lá para arar a terra. E ele dizia, não é tempo. E no momento certo, na hora certa, que ele entendia muito melhor do que eu, ele chamava então o moço lá, que trabalhava com o trator, e então arava a terra, e aquela terra ia tombando, e aquela terra estava bem úmida, bem molhada. Então, o agricultor, ele sabe o tempo, ele sabe o momento exato. E então passava-se aquele arado, passava-se a grade, e então eu pensava, pai, vamos plantar? Ainda não é tempo. Vamos aguardar mais chuvas. E então, no momento certo, na hora certa, que ele entendia melhor do que eu, então nós plantávamos ali as plantações do sítio. Então vinha aquela chuva abundante, cresciam-se as plantações, e no momento certo secava-se a erva, secava-se as plantas, e nós colhíamos então. Então o agricultor é aquele que precisa esperar as condições do tempo, as condições do clima, as condições das máquinas para trabalhar na terra. Ele não pode ter prejuízo na sua produção, na sua plantação. Então ele sabe exatamente, e a palavra de Deus diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele tem que esperar, ele tem que ser paciente. Ele precisa ter paciência para aceitar esses intempéries do tempo, do clima, da vida. E assim também, queridos, nas nossas vidas. Ele diz no versículo 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, assim como o plantio, assim como a colheita, o tempo de Jesus está próximo. Está próximo o tempo em que Jesus vai dizer aos seus anjos, passa-lhe a foice, chegou o tempo da colheita. E esse dia nem eu sei, nem você sabe, nem o filho sabe, somente o Pai. E assim, ao ressoar da trombeta, Jesus voltará nos ares para buscar a sua igreja. Enquanto isso, queridos, nós ficamos na paciência, pacientemente, na perseverança, aguardando o retorno de Cristo, a volta do Senhor Jesus. Nos dias de hoje que nós vivemos, como é difícil esperar. É difícil quando temos que enfrentar uma fila de um banco, ou de um correio. É difícil quando temos que esperar uma mensagem. E hoje tudo é muito rápido, é um clique, é uma mensagem. Estamos na velocidade do Pix. Hoje é rápido demais. Você informa a pessoa do seu produto, do seu trabalho. Olha, minha chave Pix. E você recebe no mesmo instante, quando aquela pessoa lhe manda. Então é rápido demais, é uma velocidade tão rápida. E nós estamos tão acostumados também na parte alimentar. O fast food, por exemplo. E se demora, o ser humano reclama. Ah, passou ali 10 minutos.
já ficamos impacientes, já ficamos inquietos, porque está demorando demais chamar a nossa senha lá no painel do fast food. Queridos, devemos ser pacientes diante das provas e dos sofrimentos da vida, aguardando que algo infinitamente melhor está por vir. Então Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Aguardemos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, se ela está limitada aqui, nesta terra, nós somos os homens mais infelizes, porque nós aguardamos lá, nós aguardamos a glória celestial. O agricultor precisa de muita paciência. E este período de paciência não há de diminuir. A solução é esperar. Então é esperar o tempo de Deus, o tempo da vinda de Cristo, o tempo da colheita. E fala aqui que ele espera o precioso fruto da terra. Porque para ele é algo muito precioso, para ele é algo muito valioso. São os frutos da terra. E nós aguardamos algo que é muito valioso, que é a vinda de Cristo. O retorno de Cristo com alegria, com entusiasmo, com testemunho. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E Marcos 4, 28 e 29 diz: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, corta-se-lhe logo com a foice, porque está chegada a ceifa. Assim é a vinda de Cristo. Quando o fruto estiver todo pronto, maduro, e aí ele virá com seus anjos, e ali se cortará com a foice. Ali será a consumação do século. No versículo 9 diz: portanto, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago aqui fala num sentido de urgência. Queridos, é urgente. É uma mensagem urgente. É o retorno de Cristo. Não é para nós perdermos tempo. Não é para nós vivermos com reclamação, com murmuração. Mas Tiago pensa também na aproximação do juízo, que é reservado a todos. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o fim está próximo, queridos. E esse fim é urgente. Não podemos perder tempo com julgamentos, nem perder tempo com reclamações, com murmurações. Eis que o juiz está às portas. Cristo está às portas. E no momento de virar a maçaneta da porta, ali será tudo consumado. Como diz nos evangelhos, não haverá tempo mais daquele que está no campo ir despedir dos seus pais, daquele que estiver no campo e despedir da sua família. Não haverá mais tempo. Nem aqueles que estão em casa se despedirem também daqueles que estão no campo. Não haverá mais tempo, pois o retorno de Cristo é como um relâmpago
diz a palavra de Deus. Assim também há uma recomendação do profeta Jeremias. Jeremias 4:3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: preparai para vós novo campo, e não semeeis entre espinhos. Preparai para vós novo campo, e não semeeis entre os espinhos. Queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vemos lá um dado momento, falando sobre a vinda de Cristo, o retorno de Cristo. Ele diz: nos dias de Noé, bebiam, comiam, davam-se em casamento, e ninguém percebeu, até que veio o dilúvio. Ninguém se atentou, ninguém percebeu. Eles estavam tão preocupados com as suas vidas, como hoje em nossos dias. Estamos muitas vezes, as pessoas tão preocupadas com a sua rotina, tão preocupadas com os seus Pix, tem que fazer Pix para tudo, que não nos atentamos ao retorno de Cristo. Cristo está próximo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormem, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitos podem pensar ou dizer hoje: onde está Cristo? Onde está o retorno de Cristo? Mas Ele virá. Nós temos essa absoluta certeza que Cristo virá. Não sei se é amanhã, se é daqui 10 anos, se é daqui 100 anos, se é daqui 1000 anos. Mas Cristo virá. Ele voltará para nos buscar. Precisamos então, queridos, ter a paciência e esperar a colheita. Esperar como o agricultor que aguarda o precioso fruto. E esse momento vai chegar. Esse momento vai chegar. Cristo vai voltar. Estejamos preparados, porque o retorno de Cristo, eis que o juiz está às portas. E ele está voltando. Cristo está voltando. Em segundo lugar, a paciência dos profetas. Acompanhe comigo no versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Queridos, se observarmos o ministério dos profetas, todos eles tiveram um ministério difícil. Tiveram um ministério de muito sofrimento. Desde perseguições, prisões, muitas vezes até mesmo surras, castigos, morte. Muitos foram mortos. Mas de uma coisa eles nunca desistiram: de levar a mensagem de Deus. De levar o evangelho, a mensagem do reino de Deus. E para os judeus aqui, para as igrejas, para o público ao qual Tiago endereça esta carta, era muito palpável para os judeus. Eles sabiam muito bem, pois eles haviam estudado demais os profetas. Então eles sabiam detalhadamente o ministério, o sofrimento, os castigos, as prisões, as surras, tudo que os profetas passaram em levar o evangelho. Mas algo que nos surpreende é que os profetas permaneceram perseverantes. Eles permaneceram firmes na obra
de Deus. Queridos, assim também para as nossas vidas. Diante das lutas, diante das turbulências da vida, não deixemos de perseverar. Não deixemos de confiar. Não deixemos de crer em Deus. Não deixemos de confiar na palavra de Deus. Não deixemos de confiar na obra de Deus. No ministério que Deus tem para cada um de nós. Olha o que diz em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então o próprio Senhor Jesus, Ele nos alerta. Muitas vezes vocês sofrerão perseguições. Vocês sofrerão injustiças, escárnios. Muitas coisas poderão acontecer conosco. Mas Ele diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mesmo os profetas passando por sofrimento, passando por tribulação, mesmo quando estavam ali sofrendo, eles perseguiam, eles eram persistentes por amor a Deus e por obediência a Deus. Por exemplo, o caso do profeta Elias, que mesmo sendo perseguido pelo rei Acabe, Deus não desistiu dele e ele continuou a perseverar no seu ministério. Em terceiro e último lugar, a paciência de Jó. Temos aqui diante de nós, no versículo 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Nós não podemos nos esquecer de falar sobre paciência, sobre fé, sobre perseverança, sobre esperança, sem falar de Jó. E é por isso que Tiago diz aqui, não podemos nos esquecer de Jó. Quantas coisas Jó passou, quantos sofrimentos Jó passou, e sem saber de nada o que havia acontecido lá no céu, lá na glória, nos bastidores, no diálogo entre Satanás e Deus. Mas ele foi provado, ele foi ali testado, para ver se ele não pecaria contra Deus. Mas Jó não pecou. Jó 1:22 diz, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó manteve-se firme, não murmurou, não blasfemou. Queridos, a promessa que nós temos é que Cristo vai voltar. Cristo voltará. E nós não podemos retroceder, mesmo diante dos sofrimentos. Tendes ouvido falar de Jó? Da paciência de Jó? Perdeu seus bens, seus filhos. Muitas pessoas viraram-se as costas para ele. Foi confundido como, você está pecando, Jó. Você é um pecador, por isso que você está sofrendo assim, diziam seus amigos. E Jó em nenhum momento blasfemou contra Deus. Queridos, aqui Tiago nos diz que felizes são aqueles que perseveraram firmes. E nós somos os bem-aventurados, os felizes. Um povo feliz é o povo cristão. É o povo que entende
estas palavras, que crê nestas palavras, que Cristo Jesus está voltando. Precisamos ser pacientes, assim como Jó. O objetivo de Tiago é incentivar nos cristãos uma firmeza fiel e paciente nas aflições. Muitos servos e servas do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, passaram por aflições. Não viram recompensas materiais, mas celestiais. Como é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não estava em momento algum esperando bênçãos materiais. Ele aguardava o retorno de Cristo, ele aguardava ansiosamente proclamar o Evangelho, porque ele cria, ele confiava na bênção celestial. E é por isso que nós estamos aqui, aguardando a bênção celestial do retorno de Cristo. Queridos, e ele diz aos seus ouvintes, aos seus leitores, Tiago, dizendo: tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Depois que Jó foi testado, depois que Jó foi provado, depois que Jó permaneceu perseverante, paciente, aí Tiago exorta: vocês viram? Vocês leram o que Deus fez na vida de Jó? Lhe retribuiu tudo em dobro que ele tinha. Todos os seus bens em dobro. E lhe deu novamente 10 filhos, eram os quais ele tinha. 10 filhos. E o Senhor restituiu novamente a sua família e os seus bens. Então Tiago exorta a mim e a você. Vocês viram? Não foi como Deus prometeu? E assim também é o retorno de Cristo. Vocês verão, nós veremos o retorno de Cristo. E será dito: vocês viram como foi prometido? Aconteceu. Queridos, Jó era um homem piedoso, justo, próspero, um bom pai, um bom sacerdote da família, preocupado com a glória de Deus. E aqui nós temos um testemunho não só de Jó, mas um testemunho dos profetas e um testemunho também de Jó. Jó, depois disso, passou a conhecer a Deus de uma forma nova, de uma forma mais profunda. Antes eu o conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te viram. Então eu conhecia a Deus só na teoria, mas agora eu conheço o Deus que eu sirvo, Deus na prática. E é esse Deus, queridos, que nós servimos. E é esse Deus, Jesus Cristo, que está vindo. Ele está voltando. Como aplicação para as nossas vidas, Tiago deseja então encorajar-nos a sermos pacientes. O poder da paciência. Tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de todas as coisas. Há tempo de chuva, há tempo de sol, há tempo do vento, há tempo de todas as coisas. Há tempo de todas as estações do ano. Tudo tem seu tempo. E assim Deus também trabalha na minha vida e na tua vida. Tudo tem o tempo do Senhor. Espera pacientemente. Assim como o agricultor, devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus. Como os profetas, devemos procurar oportunidades para testemunhar, mesmo em meio ao sofrimento.
E assim como Jó, devemos esperar para que o Senhor complete seu amoroso propósito em nós, com o firme propósito de conhecer a Deus mais profundamente. E por último, continuemos pacientes até o retorno de Cristo, que está muito próximo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, Deus de graça, Deus de infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Nesta noite nós refletimos na Tua palavra, Senhor, sobre a alegria do retorno de Cristo, sobre o testemunho que nós devemos viver aqui sobre a face da terra, sobre o retorno de Cristo, esse retorno que é certo, porém repentino. A palavra de Deus diz que num piscar de olhos, ao ressoar da trombeta, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aprendemos aqui na Tua palavra a ter paciência e sermos perseverantes. Assim, a paciência do agricultor, a paciência dos profetas e a paciência de Jó. Aguardamos o retorno de Cristo com fé, com esperança e perseverantes. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.